Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a 19ª aula do nosso pior curso de algoritmos e programação de computadores do universo. Hoje eu vou falar um pouquinho de dois algoritmos de ordenação não elementares, e eu só vou falar deles agora porque a gente precisava saber conhecer recursão e funções. Tudo bem para a gente poder implementar eles. Bem, esses dois algoritmos são bem famosos, né? Um deles se chama Merge Sort. A luzinha está aqui. Vamos pôr branco. Mer Eita. Merge Sort. E o outro se chama Quick Sort. Tá bom? De novo, eu comentei no final da aula passada, eu vou falar de novo. Eu não estou preocupado com qual que é a ordem de crescimento da execução desses algoritmos, qual que é o desempenho deles, quem que inventou. Isso você tem informação é, quase infinita. Não, estou exagerando. Tem muita informação na web, basta vocês procurarem, tá? A ideia aqui é mostrar a implementação desses algoritmos e a ideia central por trás deles. Tudo bem? A gente vai começar falando do merge sort. Essa palavra merge aqui vem de intercalar. Intercalar. Qual que é a ideia central aqui? Imagine que você tem, vou colocar alguns valores aqui, algo assim, ó, 3, 9 e, sei lá, 15. Você tem esses três valores já ordenados. E você tem aqui, vamos pensar, 1, 2 e, sei lá, 20. E você quer, com esses seis valores, colocar eles em ordem, formando um bolo só, uma lista só de itens, com todos eles em ordem. Uma analogia que eu gosto muito de fazer com os meus alunos, eu já vi inclusive isso na web, eu não sou inventor disso, pelo amor de Deus, é a seguinte: imagine que isso aqui seja um baralho, ou eu tenha cartas aqui com esses valores. Tudo bem? E eu enxergue esses bolos aqui de cartas da seguinte maneira, eu só consigo mexer na primeira. Eu tenho 3 aqui, eu tenho aqui atrás do 3, eu tenho 9. E atrás do 9 eu tenho o 15, a carta do 15, né? E aqui eu tenho a carta do 1. Aqui atrás dele é do 2. Imagina que eu tenho fisicamente mesmo, tá? Três folhinhas, uma com 3, uma com 9, uma com 15, e outras três folhinhas, uma com 1, uma com 2 e uma com 20. E eu quero, a partir desses dois bolinhos de cartinhas, né, de papeizinhos, colocar eles em ordem, mexendo só sempre na primeira. Só que os dois já têm que estar em ordem, certo? A gente tem essa limitação, vamos dizer assim, a gente tem que ter essa característica obedecida, senão o nosso algoritmo aqui não vai funcionar. Como você faria então para colocar isso aqui em ordem? Então você pega, imagina que você está segurando com uma mão esse bolinho de cartas, com a outra mão esse aqui, ou eles estão na sua frente. Você vai montar agora um bolinho de cartas novo, ordenando tudo. Primeira coisa que você tá vendo, você está vendo o 3 e o 1, certo? O 3 está em cima de um bolinho de cartas e o 1 está em cima do outro. Qual que você escolhe? O 3 ou o 1 para ser o primeiro elemento do nosso novo bolinho de cartas, que vai ter 6 cartas ordenadas? É o 1, concordam? Então você pega o 1, coloca ele no novo bolinho aqui de cartas que a gente vai formar. O 1 saiu desse aqui e agora eu tenho o 2 na frente. Entre o 3 e o 2, quem que você escolhe? Para você continuar formando isso aqui em ordem. Você vai pegar o 2, concordam? Então, pega o 2, coloca aqui atrás. O 2 foi embora, agora está com 20. Muito bem, continuando o processo. Eu não tirei ninguém daqui ainda, estão vendo? 3 e 20. Quem que vai sair? Agora vai sair um desse bolinho aqui, ó, o 20. O 3, desculpa. Põe o 3 aqui atrás. Tem o 9 agora. Quem que estão na frente? O que, que eu estou olhando? O 9 e o 20. Quem que vai sair? O 9. Próximo, eu tenho o 15 e eu tenho o 20. Quem que vai sair? O 15, porque ele é menor. 15. Terminei esse bolo aqui de cartas. Sobrou o 20 aqui. Então, eu ponho o 20 aqui no fim.
Se eu tivesse mais cartas aqui atrás do 20 e elas seriam maiores que ele, bastaria, e como eu acabei esse bolo aqui, bastaria eu pegar tudo isso aqui que está faltando e colocar aqui atrás. A mesma coisa o contrário. Se eu tivesse terminado esse bolinho aqui de cartas e eu tivesse várias outras aqui colocadas que eu não peguei ainda, bastaria eu pegar todo mundo e colocar lá no fim, porque eu sei que elas estão ordenadas. Então, esse processo, esse algoritmo de fazer esse merge, essa intercalação, vai funcionar dessa forma. A gente vai ter um pedaço de um array com n elementos, um pedaço do array com mais n elementos, e eu vou ter que formar agora, nesses dois intervalos, eu tenho que construir um intervalo novo, agora de 2 vezes n, né? Porque se um tinha n, o outro tinha n também. Eu vou ter que construir um novo bloco, colocando todo mundo em ordem, intercalando esses elementos. Tudo bem? Inclusive, os tamanhos não precisam ser iguais, tá? Pode ser cada um de um tamanho. O algoritmo vai funcionar da mesma forma. Por exemplo, um bolo ter 3 e um bolo ter 10, por exemplo. Eu teria 3 e 10, 3 e 20. Geraria um novo de 23 e assim por diante, tá bom? No merge sort, vocês vão ver que o tamanho não vai variar muito, né, de um para o outro, mas pode ser que haja variação aí de alguns elementos, tá bom? Bem, como que então que é a ideia do merge sort? Imagina só, eu gosto de usar tamanhos aqui que são potências de 2, 2, 4, 8, 16, 32, isso que eu estou querendo dizer, para a execução do algoritmo ficar legal, tá? Então vamos pôr aqui, ó, 4, 6, 8. Agora com a borracha eu vou apagar isso aqui, ó. 8 elementos aqui. Vamos colocar alguns valores ali dentro. 3, 7, 1, 9, 14, 2, menos 4 e 12. Algo assim. O que eu quero fazer? Eu quero fazer esse processo de intercalação diversas vezes. Só que, qual que era a minha restrição? Que quando eu queria intercalar dois blocos, eu preciso que esses dois blocos estejam ordenados. Então, meu primeiro processo aqui seria tentar fazer a intercalação. Aqui, como eu tenho 8 elementos, eu vou dividir esse array em duas partes, dividir entre aspas, é uma divisão lógica, tá? Onde eu vou ter que querer, onde eu quero intercalar esse cara aqui com esse, só que eles ainda não estão ordenados. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que repetir esse processo de dividir cada uma dessas divisões que já foram feitas em mais pedaços para eu poder realizar essa ordenação. Então, meu próximo passo é pegar essa parte da esquerda aqui, ó, que eu tenho 4 elementos, que são o 3, o 7, o 1 e o 9. Eu quero intercalar isso, só que em duas partes de 2. Só que, de novo, eu não tenho garantia nenhuma que isso aqui está ordenado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que repetir esse processo. Esse cara aqui eu vou dividir em duas partes agora. Eu vou ter a parte que tem o 3 e o 7 e eu vou ter a parte que tem o 1 e o 9. Eu não estou dividindo de fato. É uma divisão lógica. Eu vou ter variáveis que vão ficar controlando onde que eu estou trabalhando no momento. O 3 e o 7, agora vejam, se eu tenho um bloco de um elemento e um outro bloco de um elemento, aí sim eu consigo fazer intercalação. Porque um bloco de um elemento ele já está ordenado, concordam? Se eu pensar só nele, eu não preciso. Um elemento só, se você tem uma coisa só e você quer colocar ela em ordem, ela já está em ordem, porque é uma só. Então aqui eu já tenho tanto o lado esquerdo quanto o lado direito ordenados. E aí sim eu posso fazer o meu processo de intercalação. Se eu tenho, então, uma carta 3 e uma carta 7 e eu quero colocá-las intercaladas, vai ficar nessa própria ordem aqui. O algoritmo não sabe que já está pronto, mas já está pronto. Seria 3 e 7. O 1 e o 9 aqui também, fiz totalmente sem querer, também já está ordenado, estão vendo? 1 e o 9. Agora,
Com esse pedaço aqui ordenado e esse pedaço ordenado, eu vou construir esse pedaço aqui, que vai ficar como? Aí vem a história das cartinhas. Eu tenho um bloquinho de cartas onde eu tenho o 3 e o 7, o 3 está na frente, eu tenho outro bloquinho com o 1 e o 9 e eu começo o processo. Eu estou olhando o 3 e eu estou olhando o 1. Quem que vai para o meu bloco novo? É o 1. Então, 1 vem para cá. E o 3 fica esperando. Agora eu tenho o 3 e o 9, porque eu estou no 9 agora, porque o 1 já foi embora. Quem que vai? É o 3. O 3 vai embora. Agora eu tenho o 7 e o 9. Estou no 7. O 7 vai. Acabou esse bloco. Está faltando o 9 do outro. Eu copio para cá. Vejam, está ordenado. E agora eu repito o processo. Para a direita. Porque aqui para a direita eu tenho o 14, o 2, o menos 4 e o 12. Eu preciso garantir que isso aqui está ordenado e isso aqui está ordenado para poder intercalar os dois. Eu não tenho garantia ainda. Então, eu vou ter o 14 e o 2, e o menos 4 e o 12. Aqui, eu tenho isso aqui ordenado e isso aqui ordenado. Não é? Agora eu vou intercalar os dois. 14 e 2 intercalados vai gerar o quê? Eu tenho um bloquinho com só o 14 e um bloquinho com só o 12. Quem que vai como primeiro elemento do meu novo bloco? É o 2. Então, criando o meu novo bloco aqui, eu vou ter 2 e depois o 14. Concordo? Aqui já está ordenado, né? O meu novo bloco, que eu não fiz aqui, né? Porque já estava ordenado, mas aqui é a mesma coisa. Menos 4 e 12. Agora eu tenho a garantia que isso aqui está ordenado, que isso aqui está ordenado. Eu vou construir, vou dar o merge desses dois bloquinhos, desses dois bolinhos de carta com dois elementos, para construir o novo. 2 e menos 4, quem que vai? É o menos 4 que é menor. 2 e 12, esse aqui foi embora. 2 e 12 é o 2, 2 foi embora. 14 e 12, quem vai? O 12, 12 vai embora. Sobrou 14, o 14 está aqui. Vejam, tenho isso aqui ordenado agora. O que eu tenho que fazer agora para terminar o processo? Intercalar isso com isso. E eu começo o processo de novo. Vamos pôr o array novo aqui. Letrinha, hein? Estou no 1, estou no menos 4. Quem que vai? Menos 4. Menos 4 foi embora. 1 e 2. Quem vai? 1. 1 foi embora. 3 e 2. O 2. 2 vai embora. Estou aqui, né? 3 e 12. O 3. 7 e 12. O 7. 9 e 12. O 9. Acabou aqui. Copie os que estão faltando. 12 e 14. Vejam. O array ficou ordenado. Menos 4, 1, 2, 3, 7, 9, 12 e 14. Desculpa a letra, mas dá para entender. Tudo bem? A gente vai transformar isso aqui em código agora. Bem, vamos ver como seria. Merge sort. C. Aumentar o código. E aí o H. Eita. cdlib.h. Return 0 não, né? Return 0 tá aqui. Agora eu vou implementar o merge sort como uma função, tá bom? Merge sort. Esse merge sort, ele vai receber o quê? O que essa função vai receber para ordenar? Um array de inteiros, que eu vou chamar, que é o meu ponteiro aqui, ou vou representar como array, talvez fique mais fácil de vocês enxergarem. Certo? O array. E eu preciso saber o tamanho do array, porque os arrays em si eles não carregam o tamanho dele. A gente precisa saber o tamanho dele. Tudo bem? Então, para implementar agora o meu merge sort, o meu primeiro processo, vocês se lembram? Eu tinha que ir fazendo a divisão sucessiva das partes do array para depois eu voltar, depois que eu tinha minhas divisões, voltar fazendo a intercalação. Então, veja só, para eu fazer a divisão, ela vai acontecer de forma recursiva. Então, eu vou criar um método aqui, que eu vou chamar de dividir. Não é assim que normalmente a gente ensina, tá? Mas eu vou chamar ele de dividir. O que o dividir recebe? Ele recebe um array,
que eu quero, entre aspas, dividir. Onde que eu quero iniciar essa divisão? Vou chamar de ini. E aonde eu quero terminar a divisão, que eu vou chamar de fim, certo? Eu vou ter ainda mais uma função, que eu vou chamar de intercalar, que aí é a função que faz a intercalação, que faz o merge de fato. Tá? Essa função intercalar, ela vai precisar do array e ela vai precisar saber três posições: o início, o meio e o fim. Já a gente vai ver o porquê. Tudo bem? Tá. O que o merge sort vai fazer então? Esse cara aqui, ele simplesmente vai chamar, ao invés de dividir, eu vou chamar de... Não, deixa eu dividir mesmo. Dividir. Eu quero executar o processo de divisão do array que está entrando aqui como parâmetro, começando da posição 0 até a posição n-1. Concorda com isso? Se eu estou pensando no array inteiro, meu array tem 8 posições, o meu primeiro processo é dividir em duas partes de 4, não é isso? Só que eu começo da posição 0 até a minha posição 7, que é 8 menos 1. É o que eu estou fazendo aqui na chamada do merge sort, chamando esse dividir. Agora a gente vai implementar o dividir. Dividir. O que o dividir precisa, então? Vamos copiar aqui. Quando eu quero fazer essa divisão, eu não tenho que dividir o array na metade. Então, a primeira coisa que eu vou verificar aqui na divisão é se o meu início é menor que o fim. Se eu quiser dividir alguma coisa onde o início é igual ao fim, quer dizer que eu estou dividindo algo que tem um elemento só. Concorda? Se a posição é 5 de início e é 5 de fim, eu tenho um array que só tem uma posição. Está indo do 5 até o 5. Faz sentido dividir? Não faz. Então, não vou fazer a divisão. Caso contrário, se o meu início é realmente menor que o fim, o que eu vou fazer? E aí vem o processo onde a gente vai chamar o intercalar. Primeira coisa, eu divido o array em duas partes. Que duas partes? Eu preciso saber onde que é o meio da divisão. O meio ele vai ser sempre igual ao início mais o fim. Init não, né? Início mais o fim. Dividido por 2. Se eu tenho a posição 0 como início e a posição 7 como fim, a posição do meio, basta eu somar o início com o fim, 0 com 7 dá 7, divide por 2, é divisão inteira, 7 por 2 dá 3. Ou seja, eu tenho, aqui no meu primeiro corte, na minha primeira divisão, se eu estou começando de 0 até 7, o meu meio é a posição 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, se eu calculo a posição do meio, que é a posição 3, e ela vai estar para a parte da esquerda, a gente vai ter um pedaço novo, onde eu tenho o início da chamada anterior e o meio. E o meu outro pedaço é o meio mais 1, certo? E o fim. Então, o que vai acontecer? O cálculo do meio vai me servir para eu chamar de forma agora recursiva o dividir, passando como início dessa divisão que vai para a esquerda o início da chamada atual e o fim, o meio que eu acabei de calcular. E o lado de lá agora eu chamo dividir do array, só que agora é meio mais 1 e fim. Terminou o processo de dividir para lá, dividir para cá, na hora que eu terminar esse processo de divisão, e eu sei que na hora que eu terminar o processo de divisão essas coisas vão estar ordenadas, ou deveriam estar ordenadas, eu intercalo elas. Aí eu chamo o intercalar do array, do início, do meio e do fim. Certo? Vamos fazer o seguinte, não está pronto ainda, porque a gente precisa implementar o intercalar, certo? Mas vamos pegar um array aqui, vamos pegar o exemplo, inclusive, que eu fiz aqui inicialmente, né? Eu não vou pôr tamanho nele, porque o tamanho vai ser derivado aqui dos valores, tá? 3, 7, 1, 9, 14, 2,
14, 2, menos 4, 12, menos 4, 12. Os valores nossos originais. Agora, eu vou chamar o merge sort, passando o array e o tamanho dele, que a gente sabe que é 8. E agora, para terminar, eu vou imprimir ele, certo? Aqui 8. Espaço. Array na posição i. Só que o intercalar não está pronto ainda. Se eu rodar isso aqui, já vamos deixar o intercalar aqui, ó. Calar. É mais rápido eu digitar do que ir lá copiar. Int in, int meio, int fim. Se eu rodar isso aqui, ó, salvei, vou rodar, F6. Tá reclamando que não está usando algumas coisas aqui. Eu continuo a imprimir o array da forma que eu forneci ele. Olha lá, 3, 7, 1, 9, 14, 2, menos 4 e 12. Porque eu não ordenei nada ainda. Só fez o processo de divisão, só que não voltou ainda intercalando, porque a intercalação não está implementada. Agora a gente vai implementar a intercalação, que é aquele processo dos bolinhos, tá? Bem, imagine então que eu vou intercalar um bolinho aqui de 4 com 4. Eu sei que o início desse aqui está no ini e que o início desse aqui é o meio mais 1. Concordam? Do que eu acabei de passar. Tá? Qual que é o meu processo? Eu vou caminhar da esquerda para a direita aqui e da esquerda para a direita aqui, comparando um elemento que eu estou parado no momento e copiando para algum lugar. O problema é, para o algoritmo funcionar, eu vou precisar agora de um espaço auxiliar. Tá? O que vai acontecer? Opa! Para simplificar a nossa implementação, eu vou criar um array temporário aqui. Isso aqui não é a forma ideal de fazer, tá? Mas eu vou criar um array temporário aqui, que esse array temporário tem que ser o mesmo tamanho do array original. A gente faria isso aqui, idealmente, aqui dentro do merge sort para ele criar um array novo de tamanho dinâmico, tá? Só como a gente não viu ainda a alocação dinâmica de memória, eu acho que é uma complexidade a mais que eu vou colocar aqui na explicação que não vale a pena, tá? Então só tem que pôr na cabeça aqui, o array temporário tem que ser o tamanho do array original que a gente vai ordenar. Preciso passar para o merge. Inclusive, eu vou criar esse array aqui, tá? Ó. Mas lembrem-se que isso aqui, o tamanho dele precisa variar conforme n, tá? As versões mais novas do compilador, a gente poderia até fazer isso aqui, tá? Só que é melhor não fazer, tá? Então vamos para um tamanho fixo aqui, beleza? Para o dividir, eu vou ter que passar esse array temporário. Então aqui no dividir, eu vou criar mais um parâmetro aqui, que eu vou chamar de temp. E eu preciso desse temporário também aqui no intercalar, preciso nos dois, tá? Então aqui agora eu ponho o temp aqui, ponho o temp aqui, opa, faltou uma vírgula, né? Faltou uma vírgula aqui também. E aqui eu preciso passar o temp. Tudo bem? Aqui ele vai voltar a compilar, vamos ver o que ele está reclamando aqui. O que ele está reclamando aqui? Ah, sim! E aí preciso passar o temp aqui para todo mundo, né? Para cá, para cá, para cá. Pronto. Certo? Qual que é o processo? A primeira coisa que a gente vai fazer, quando a gente vai intercalar, então imagina que aqui, vamos pegar um exemplo limpo aqui. Ó. Eu vou intercalar isso aqui. Ó. Vou pegar aqui, já tem que estar ordenado, 1, 3... Então, vamos pôr 1 e 9. E aqui eu vou pôr 3 e 6. Certo? 1, 9, 3 e 6. Isso aqui, no meu array original, imagina que eles estivessem nesse pedaço aqui, que seria a minha divisão do 0 até o 3, onde eu vou ter duas divisões do 0, 1, 2, 3. Então, eu tenho 1, 9, 3, 6.
certo? Indo do 1 até o 3. Esse aqui é o meu meio. Então, essa aqui seria a chamada do intercalar do array. Do início 0, meio 1, fim 3. Início, meio, que marca a fronteira e o fim. Beleza? O que mais que eu preciso saber aqui? Tá. Esses dados aqui, eu vou precisar copiar eles da forma que eles estão para o array temporário. Então, eu vou copiar daqui até aqui, tá, contigo, esses valores. 1, 9, 3, 6. É a primeira coisa que a gente vai fazer, então. Então, int... Vou fazer a cópia primeiro, depois a gente pega as outras variáveis. K igual ao início. Enquanto K for menor ou igual ao fim, K++, eu vou copiar do array original para o array temporário a posição K, ou seja, do início até o fim. Então, no meu array temporário na posição K, eu copio o valor da posição K do original. Então, joguei para o array temporário. Certo? Próximo passo agora é, de fato, a ordenação. Essa ordenação ela vai acontecer em K passos, porque são K elementos que eu preciso ordenar, do início até o fim. Então, eu faço outro for aqui, que vai repetir a mesma condição que eu tenho ali. É o mesmo for, né? Só que eu preciso rodar ele 2 vezes. E aqui que vai acontecer a ordenação. A intercalação, que é de fato a ordenação. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma variável i, que ela vai começar no início, uma variável j, que vai começar no meio mais 1. Ou seja, aqui no desenho, o i começa aqui, no início, e o j começa aqui. O i ele tem um intervalo do i até o meio para andar, e o j tem um intervalo do meio mais 1 até o fim para andar. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer alguns testes. O que a gente precisa realizar, né? Primeiro, se o i, é aquele ponteiro que está cuidando lá da esquerda, ele passou do meio, se o i passou do meio, quer dizer que eu processei todo o meu bolinho do i e só falta o bolinho do j para eu copiar, de fato. O que eu vou fazer, então? No meu array original, na posição k, eu vou receber o que está no meu array temporário na posição j, e sempre que eu entrar nesse if, que eu pegar a posição j, eu vou incrementar ela em uma vez. Caso contrário, se o j passou do fim, agora é o mesmo raciocínio. Se o i passou do meio, quer dizer que acabou parte do i. Se o j passou do fim, quer dizer que acabou a parte do j, então falta só copiar a parte do i. Então aqui vocês vão ver que é simétrico, o array na posição k, vem o j da posição i++, porque eu pego o valor que está na posição i e depois incremento o i. Certo? Agora, isso aqui é a cópia se eu processei um lado inteiro e falta o outro, ou se eu processei o outro inteiro e falta o primeiro. Agora, aqui vem a ordenação de fato. Else if. Se, agora vejam só, se no array temporário, na posição j, ou seja, o cara que está aqui à direita, é menor, então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se o valor que está aqui é menor que o valor que está aqui, quem tem que ser copiado para o array original primeiro é quem está aqui. Caso contrário, é quem está aqui. No meu caso, aqui nesse exemplo, quem vai ser copiado é quem está na parte do i. Mas imagina que a gente tivesse ao contrário, que a gente tivesse, por exemplo, 1 aqui, vamos pôr de outra cor, 1 aqui, 1, e aqui a gente tivesse o 3. 3. Quem que vai primeiro? É esse cara aqui. Então, se na posição J eu tiver alguém que é menor do que quem está na posição I, quer dizer que quem tem que ser copiado é quem está na posição J. Então, o array na posição K recebe o temp na posição J e eu ando o J uma vez para a direita. Caso contrário, quem tem que ir para o array na posição K é quem está na posição I.
certo? Eu tô com uma cola aqui só para eu ver se eu errei alguma coisa, tá? Mas é isso aqui mesmo. Vamos ver funcionando? Agora a gente tem que compilar de novo, né? Olha lá, tá ordenado. Menos 4, 1, 2, 3, 7, 9, 12, 14, que é o que a gente viu aqui. Eu não vou ficar agora simulando isso aqui de novo para esgotar o assunto, tá bom, gente? É só para vocês verem que o algoritmo funciona. Depois eu coloco aí no link, vou colocar na descrição do vídeo, alguns links para vocês e eu também vou procurar minhas aulas de algoritmo de ordenação, que eu tenho isso completo, eu ponho isso para vocês como um material complementar, tá? Só que lá eu explico bem mais detalhes sobre isso e não é o nosso propósito aqui, tá? O outro algoritmo que a gente vai ver agora, então esse aqui está funcionando, né? É um algoritmo que chama Quicksort. A ideia do Quicksort, deixa eu ver quanto tempo aqui que eu estou de aula, meia hora. A ideia do Quicksort é um pouco diferente. Qual que é a ideia no Quicksort? Vamos fazer um array aqui de novo, fazer de branco. E eu vou fazer um array menor agora. Não, vou fazer com 8 mesmo. R2. Fazer aqui, ó. Fazer mais para o centro da tela. Aqui mais para a esquerda. Aqui. Acho que se eu dividir assim, eu consigo dividir mais rápido, ó. 2, 4, 6, 6, 8. Tá meio fora de escala aqui, mas não tem problema. Imagina então, deixa eu chutar uns valores aqui que vai me dar algo bonitinho, tá? 4, 9, 1, 5, 7, 6, 2 e 3. Algo assim, tá? Qual que é a ideia do merge sort? O merge sort, para o intervalo. Merge sort não, desculpa. O quick sort. Então, esse aqui é o quick sort. Quick sort. Quick de rápido, tá? Merge de intercalar, quick de rápido. Qual que é a ideia do merge sort? Quando você vai rodar o merge sort num determinado intervalo do array, você vai escolher entre algum elemento desse aqui do intervalo quem que vai ser o pivô. Certo? O que é o pivô? Vocês já pararam, vocês já ouviram falar essa palavra, o pivô? O pivô é o centro, né? Não é bem um centro de gravidade, mas é onde as coisas giram em torno, vamos dizer assim. Já ouviram falar de pivô central de irrigação? Não sei se vocês já viram. É aquele pivô que faz a irrigação, que forma um círculo, porque ele é fixo no centro, né? Você tem o pivô e ele gira em volta e forma aquele círculo, né? A gente tem isso aqui que eu estou querendo dizer, para quem nunca ouviu falar. Pivô central de irrigação. Isso aqui, ó. Já viram? Isso aqui? Olha lá. Ele tem um ponto central e tem vários pneus ali com as rodas, né? Ele gira, né? Ele forma um círculo, parece um compasso. Chamado de pivô central, porque tem um pivô ali onde tudo é girado em torno. A ideia do merge, do quicksort, não é para irrigação, lógico, né? Mas a ideia é você escolher um dos elementos aqui do intervalo como pivô. A gente vai escolher sempre o primeiro. Isso tem problemas, tá? E a gente tem que resolver isso. Só que como eu não estou entrando muito em detalhe, só vou falar da ideia básica do algoritmo. E o que, que a gente vai fazer? Esse pedaço aqui que está faltando, a gente vai tentar organizar ele. Tentar não, a gente vai conseguir, lógico, né? Mas a gente vai organizar esse pedaço de forma que vou ter um intervalo aqui dentro, que é todo mundo que é menor que o pivô, e eu vou ter um intervalo aqui dentro que todo mundo é maior que o pivô. Certo? Então, isso aqui, depois de processado, a gente teria algo assim. Ó. Não vou falar que é exatamente isso, mas a gente teria algo assim. Ó. Aí outra. Como que começa o processo? Eu vou ter uma sentinela aqui, um i, né? Um ponteiro. Um ponteiro não da ideia de ponteiro de fato de memória, mas um ponteiro que aponta para uma posição, i, j, onde eu vou caminhando com esse i para a direita e eu vou caminhando com esse j para a esquerda
procurando por elementos que estão em lugares errados. Então, por exemplo, quando o i está aqui nessa posição, se esse lado aqui é o lado dos menores, o 9 é maior que o pivô. Vamos marcar esse aqui, o 4, como P. O 9 é maior que o pivô. E o 9 deveria estar para o lado de cá, porque aqui são os maiores que o pivô. E quando o J vai indo para a esquerda, se o I para em alguém que é maior que o pivô, ele para. E o J vai fazer a mesma coisa procurando por elementos que são menores que o pivô. Porque quem está do lado direito não pode ser menor que o pivô, teria que ser maior que o pivô. Então aqui a gente já vai parar. Olha só, eu achei um maior que o pivô do lado esquerdo e eu achei um menor que o pivô do lado direito. O que eu faço? Eu troco eles, então eu vou ficar com 3 e 9, e eu continuo o processo. Eventualmente, uma hora a gente vai ter todo mundo que é menor que o pivô no intervalo da esquerda e todo mundo que é maior que o pivô do intervalo da direita. Basta eu fazer agora. Qual que é a única posição que eu consigo colocar o pivô onde eu não estrago essa característica? É justamente no menor elemento da parte menor. Troco o valor que estava aqui com o valor do pivô. Aqui eu não sei o que tem. E aí, eu tenho a garantia que o pivô está na posição final dele. E agora eu repito o processo do quicksort para esse lado aqui da esquerda e para esse lado aqui da direita. Tá? Então vamos implementar isso? Qual que é a vantagem dele em relação ao merge sort? Ele não é, você não precisa desse array temporário, tá? Então, quicksort. Essa implementação, de novo, é uma implementação que a gente não vai usar. Aqui no caso, a gente não precisa isso aqui, ó. Correto, correto para qualquer array, certo? Isso aqui teria que crescer o tamanho de acordo com o que a gente está processando, tá bom? Então agora a gente vai ter o quicksort. E agora a gente vai ter uma função que ela vai se chamar particionar, que é a que faz esse processo de dividir o array em menores e maiores. Vai fazer o particionamento em duas vias, a via dos menores e a via dos maiores. Tá? Aqui, ao invés de trocar o nome do dividir, eu vou chamar de dividir de novo. Tá? Só que o dividir do quicksort, ele tem o início e o fim. E o particionar, ele retorna um inteiro. E o particionar, ele faz do início, meio e o fim. Não preciso do temporário. Deixa eu só ver minha colinha aqui, gente. É só para não ficar tendo que bater cabeça, tá? Dá para implementar sem olhar. É só para eu não ficar batendo a cabeça aqui, porque eu estou gravando, né? Fica muito vai e volta e fica chato. Quicksort. Mesma coisa aqui. Agora vamos colocar as implementações. Esse aqui é o quicksort. O array e o tamanho. Eu não preciso do temporário. O dividir do quicksort, eu passo início e fim. Início e fim. Meu início e fim inicial é 0 e 1. O dividir do quicksort eu tenho início e fim, não tenho temporário. Aqui a gente tem a mesma condição, se o início é menor que o fim. Só que agora o meio, a posição do meio, ela depende do retorno da função particionar. Essa que é a diferença aqui, porque a função particionar vai colocar o pivô no lugar e vai retornar a posição do pivô para saber para onde que eu vou ter que dividir. Tá? Então eu passo o array, o início e o fim. E agora, no meu novo dividir, eu vou passar dividir início meio menos 1, porque a posição que é retornada do particionar é a posição onde o pivô foi adicionado. Lembra que foi inserido? Lembra que eu falei que depois que o pivô é inserido na posição dele, ele não muda mais de lugar? Então, não envolvo mais o meio no processo. E aqui é a mesma coisa, só que é meio mais 1. Isso. E agora eu não tenho intercalar, que a gente nem tem mais essa função. Tá bom? E aqui é o meu particionar do início e do fim sem o temporário. E aqui a implementação agora ela é diferente. Particionar, particionar. Aqui é int
Tá? E agora falta implementar o particionar. O que o particionar faz? É esse processo que eu falei para vocês. O I e o J vão vindo, o I vai indo para o I aqui, deixa eu me ver aqui para eu ver se eu estou fazendo direito para vocês. O I vai indo da esquerda para a direita e o J vai indo da direita para a esquerda, certo? O I está aqui e o J está aqui. Onde o I vai começar? O I vai começar no início, int I igual a in. O J vai começar no fim mais um. Por quê? A minha primeira posição do I é a posição que está do lado do início, do lado direito. E a minha primeira posição do J que eu vou começar a fazer é a posição do fim. Tá? Então eu começo o I na posição à esquerda de onde eu vou começar e eu começo o J na posição à direita de onde eu vou começar. O que esse algoritmo faz? Enquanto aqui a gente vai ter um loop infinito, vamos colocar o stdball aqui. Enquanto for verdadeiro, porque só vou parar quando o i passar do fim. O que eu faço aqui? Vai ter um while. Lembra que eu falei que o i procura por elementos que são maiores que o pivô? Enquanto o elemento que eu tiver no momento não for maior que o pivô, o i vai avançando. Então, enquanto o array na posição i++, ou seja, pega a posição do i e avanço ele depois. Enquanto esse cara aqui for maior que o elemento que está no início, quem que é o elemento que está no início? É o pivô, certo? Então, enquanto for menor, desculpa. Enquanto for menor, quer dizer que eu tenho alguém ok. Então, o array na posição ini. Eu repito esse processo, eu estou conferindo ali se eu estou fazendo certo. Ah, aqui tem que ser mais i, porque eu quero incrementar antes, eu errei. E aqui eu tenho que verificar se o i passou do fim. Se o i for... Passou não. Se o i é igual ao fim. Por quê? Se o i foi andando para a direita procurando por um maior e não achou, percorreu tudo, eu tenho que parar de aumentar esse i, certo? Então, se esse for o caso, eu paro esse while aqui. Certo? Bem, esse mesmo... Não é end, né? End está aqui na minha cola, tá? Enfim. Eu tenho que fazer a mesma coisa para o J. Só que o J ele vai para a esquerda. Então, se o lado do J for maior que o array na posição inicial, ou seja, eu tenho um elemento que está ok ali, que são os valores que são maiores, eu continuo fazendo isso. Enquanto o J não é igual ao início. Se o J for igual ao início, eu tenho que parar. Esse é o loop que vai procurar por um valor maior do lado esquerdo, que está na posição incorreta. Esse é o loop que vai procurar por um valor menor do lado direito, que está na posição incorreta. Parou o i, parou o j, eu tenho que inverter. Eu tenho que trocar esses valores. E eu só troco se o i for menor ou igual, né? Se o i for maior, desculpa. Se... Ah, aqui não é C, né? Se o i for maior ou igual a j, eu paro o meu loop externo, esse break desse loop. Caso contrário, aí eu faço a troca. Temp é igual. Troco quem? O i com o j, certo? Troco o i com o j. Então, o array na posição i, o array na posição i recebe o array na posição j, e o array na posição j recebe o temporário. Aqui, inclusive, poderia usar uma funçãozinha trocar, né, que a gente implementou. Vocês já implementaram nos exercícios lá de ponteiros, né? E aí, para terminar o processo, eu tenho que fazer esse processo aqui de troca de novo para trocar. Eu lembro que na hora que eu termino, a posição do J vai estar exatamente na posição onde o pivô está inserido. De novo, eu não vou ficar mostrando tudo isso, tá? Porque senão a gente demora demais e não é o propósito desse curso. Talvez no futuro eu faça alguma coisa de estrutura de dados, tá? E aí na posição J, blá blá blá, estou vendo aqui se está certo e eu retorno o J. Vou salvar. Vou executar. Opa, F6, né? Ele reclamou aqui do anterior. Vamos rodar de novo.
Olha lá. E o array está ordenado usando Quicksort, tá bom? Pessoal, de novo, o propósito dessa aula não é esgotar o assunto, não é explicar isso aqui em minúcias, é mais explicar a forma geral, tá? Eu vou colocar, como eu falei para vocês, na descrição do vídeo eu coloco algumas aulas minhas explicando isso aqui com mais detalhes. A implementação vai estar em Java, mas o algoritmo é praticamente a mesma coisa, tá certo? Para se vocês quiserem se aprofundar, tá bom? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, entenderam a ideia? Lá no nos meus repositórios de projetos lá no GitHub, tem um repositório de simulações usando Raylib, que são esses projetinhos iguais vocês estão fazendo, que tem que dar aquele build, que eu tenho uma representação gráfica mostrando os algoritmos de ordenação, eles em execução. Deixa eu ver aqui o tempo da aula. Vocês vão abrir vocês vão abrir esse arquivo que chama gameword.c e logo no começo dele tem bastante coisa que vocês não viram ainda, a gente vai aprender ainda. Logo no começo, vocês vão ver que tem comentado Selection Sort, Insertion Sort, Bubble Sort, Shell Sort, Merge Sort, Quick Sort, Heap Sort. Tira o comentário do Selection Sort que a gente já implementou, salva e roda o projeto. Vocês vão ver, deixa eu ver se vai aparecer aqui bonitinho para vocês. Eu vou aumentar que aí eu rodo de novo, tá? Para explicar. Aqui a ideia é mostrar a execução dos algoritmos de ordenação em arrays, só que aqui cada barrinha dessa que apareceu como desenho seria o valor, um valor. Quanto menor a barrinha, menor o valor, quanto maior a barrinha, maior o valor. Então, se eu rodar aqui de novo, com o Selection Sort sem comentário, é a execução, é a representação gráfica da execução do algoritmo Selection Sort. Lembra como Selection Sort funciona? Ele vai lá, procura pelo menor, coloca na posição. Procura pelo menor, põe na posição. E é exatamente isso que está acontecendo, ó. Olha lá. Procura pelo menor, põe na posição. Procura pelo menor, põe na posição. Certo? E aí vocês podem ir tirando o comentário, comentando e tirando o comentário, né? Para vocês verem. Agora esse aqui é o Insertion Sort. Parecido, né? De forma gráfica, mas ele funciona de forma diferente. Porque ele pega o primeiro elemento que ele encontra e põe na parte ordenada. Aí vem, vou rodar um por um, tá? O Bubble Sort. Olha lá. Ah, pera aí, gente. Eu não estou compilando, né? Só estou rodando. Por isso que eu estou achando que estava muito parecido. Agora o Insertion Sort certo. Olha lá. Agora sim, tá certo. Eu só estava rodando. Eu vi que estava muito parecido o Selection Sort. Mas coitado aqui, ficou perdido aqui, né? Oh, tem algum erro aqui na minha implementação, hein? Com o valor perdido ali no meio, né? Não sei porquê. Depois eu vou dar uma investigada. Tá, olha lá. Agora sim. Insertion Sort. Bubble Sort. Olha lá que bonito. Vai borbulhando, né? Os elementos. Shell Sort a gente não viu. Olha lá. Aí, eventualmente vai ordenar, né? O Merge Sort que a gente viu agora há pouco. Olha lá, estão vendo? Ó? Toda vez que formam esses picos aqui, ó, são as partes que foram ordenadas. Agora vai fazer o merge. Quer ver? O merge disso aqui. Agora o merge disso com isso. Olha lá. Agora ele vai. Estão vendo que está formando aquela ideia? Fez o merge para um lado, blá blá blá. Ficou pronto, vai para o outro, faz tudo. Olha lá. Vai rodar o merge disso aqui agora. E depois o merge disso tudo, ó. Agora o merge disso aqui, ó. Olha lá. Agora ele repete o processo para parece que é muito lento, né? Mas não é, muito mais rápido que os outros, na verdade. O porquê, de novo, foge do escopo desse curso, tá? Mas como eu falei, eu ponho o link para vocês. Se bem que tem bastante coisa também disponível na web, só vocês procurarem. Se quiser aprender, dá para aprender. Não preciso ficar pondo. As aulas minhas antigas não estão muito boas, tá? Sendo bem sincero, eu não. Foram coisas que foram feitas na época da pandemia, ficou meio confuso, ficou meio uma bagunça mesmo, para ser bem sincero. Olha lá, organizando tudo, agora vai intercalar esses dois aqui.
Agora está intercalando os dois. Tá? Isso aqui, na verdade, é um projeto que eu passei de base para os alunos, quase isso aqui eu passei para os meus alunos, para eles indicarem onde estão cada a posição do meio, a posição do início, a posição do fim, quem está sendo trocado com cores aqui. Então, por isso que está meio difícil de enxergar o que está acontecendo, mas a ideia era essa, tá? Aí vem o Quick Sort, vou rodar o Quick Sort e o Hip Sort para vocês verem. O Quick Sort vai sendo colocado o pivô na posição, olha lá, e ele de fato é o mais rápido, tá? Apesar do crescimento dele ser proporcional ao Merge Sort, ele é bem mais rápido que o Merge Sort. Olha lá. Olha lá. Isso todo mundo em ordem. E tem o Heap Sort que a gente não viu, porque também eu ia ter que explicar algumas coisas de estrutura de dados e de novo foge do escopo do curso, né? Olha lá. Esse é o Heap Sort. Que a gente viu primeiro a construção do heap, que é uma estrutura de dados, e agora está acontecendo a ordenação de fato. Lá. Os elementos vão sendo inseridos lá no fim. Tudo bem? Então, como eu disse, vou colocar vários links para vocês aí na descrição, tá? Esse projeto ele está aqui. Implementação dele tem bastante coisa que vocês não sabem ainda, que envolve uma parte um pouquinho mais avançada, que a gente vai ver nas próximas aulas. Tem esse canal aqui no YouTube que tem esses algoritmos, né? 7 algoritmos principais que a gente estuda, que a gente está estudando ordenação, representados em formas de vídeo. Esse aqui é um site que tem uma execução gráfica parecida com essa que eu fiz, mais bonitinha, mostra onde as coisas estão acontecendo, tá? Isso aqui eu não lembro o que é. Eu acabei de pegar isso aqui e eu não estou lembrando o que é, mole. Ah, sim, é um vídeo do Beyond Fireship, é um canal bem legal também que fala de programação, mostrando a execução gráfica desses algoritmos, tá bom? Vocês podem dar uma olhada. Fechou? Então é isso, pessoal. Espero aí, como sempre, né, que a aula tenha sido útil para pelo menos introduzir o assunto para vocês, tá? A ideia aqui não é esgotar nada disso, tá bom? E a gente se vê na próxima aula, tudo bem? Obrigado aí, valeu e até mais.